Ele funciona, começa funcionando bem, daqui um pouco começa a ficar sem lenta. E fica oscilando, você abre o L para aumentar a entrada de combustível na baixa e não tem jeito. Ele continua oscilando. Fechou, piora. Abre, me ameniza mais ou menos, mas chega uma hora que não vai mais. Ele começa a oscilar demais. Clássico falta embaixo. E a gente vai tirar esse carburador agora para descobrir o que está acontecendo nele. E o que vai desmontar para nós hoje aqui, ó, o seu Matias. Vamos colocar ele para desmontar o carburador. Vai desmontar? Uhum. Tá? Então vamos à obra. E você, gosta também dessa mecânica? Gostaria de aprender a consertar esses motores, seja 2 tempos, 4 tempos ou aqueles modelos 4 mix, e aprender a consertar eles, talvez criar uma fonte de renda, isso mesmo, ganhar dinheiro consertando esses motores. Você pode começar devagar, montando uma oficina na sua casa, aproveitando o seu tempo livre, e eu dou certeza para você, você não vai precisar procurar o dinheiro fora de casa, o dinheiro vai vir para você. Você vai ter uma clientela, cautivar uma clientela, consertando esses motores. Tem uma demanda muito grande nessa área. Tem interesse? Aqui embaixo, em algum lugar tem um link, clica nele, vai para meu grupo VIP e aguarde lá que agora nos dias 23, 24 e 26 de setembro vai acontecer 3 lives sobre essa mecânica. Certo, senhores, vocês viram, a lenta da máquina não pega de jeito nenhum. Vocês abrem o H, aliás, o L, abre a agulha L que controla a lenta e ele continua dando falta. Não tem jeito. Esses carburadores aqui, esse aqui é um Valbro, tá aqui ele, ó. É o mesmo da 390, 039, 310 e outros modelos da Steel. Ele tem uma característica bem peculiar desse carburador aqui, que pode afetar o funcionamento da lenta. Mas antes disso aí, antes de falar sobre isso para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou limpar esse carburador. Vou deixar ele um pouco de molho, tirar essa sujeira. Não é isso aqui que está afetando a lenta, não. Certo? Não é isso aqui que está afetando a lenta desse carburador. A lenta dele, tá? É controlada pelos furos de progressão. Aí estão eles, ó. Tá vendo? Ó, tem 3 furinhos lá, ó. Os furos de progressão de marcha. Esse último furinho aqui escondido, ele vai dar nesse glicer aqui. Ele atua também como auxiliador no momento da aceleração, para evitar aqueles cortes que dá a máquina. Por exemplo, você vai acelerar de primeira e ele dá aquele vacilado e depois dispara. Pois bem, esse furinho aí, ele auxilia nesse momento para evitar esses cortes. Se tiver um desses furos aqui entupido, ele certamente vai ficar sem lenta. E a gente vai conferir isso aí, certo? Como que a gente vai fazer? Primeiro, vou pedir desculpa para vocês, eu estou com uma gripe danada. Às vezes, se eu parar um pouco e continuar o vídeo, é porque estou muito congestionado da gripe. Certo, vejam bem. Primeiro a gente vai limpar tudo por fora ele, tirar esse óxido também, lavar bem ele, para depois remover as agulhas e testar através do furo da agulha L, que controla a lente, se esses furinhos aqui estão desentupidos. Se esses furos estão limpos, aí a gente vai ver por que está acontecendo, o que está acontecendo para ele falhar essa lente. E aí eu vou contar, vou mostrar, vou falar para você sobre essa característica do carburador Valbro, certo? Eu vou deixar esse carburador de molho aqui para limpar e daqui um pouco, só um pouquinho mais, eu volto com vocês. Muito bem, tá aqui limpo o carburador já. Agora, vejam bem, o que a gente vai fazer aqui? Vamos remover a agulha L, que é a que controla a lente, a baixa. E o momento de aceleração também, né? Nós temos um problema de lenta aqui nesse carburador. Pronto. O que vamos fazer? Vamos ver se os furos de progressão de marcha estão abertos.
tá? Aqui, ó. Aí estão os 3 furos, ó. 1, 2, 3. Os 3 furos de progressão e eu dou auxiliador no momento da aceleração. O que eu vou fazer agora? Eu vou injetar produto aqui, ó, descarbonizante pelo furo da agulha L, e tem que sair nesses 3 furos. Se em algum deles não sair o produto, eu já vou saber que o problema está aí. Simplesmente aí tem alguma sujeira lá dentro que não deixa passar o combustível e por isso a máquina não pega lenta. Aí. O daqui está saindo, o de lá de baixo também, e o do meio. Os 3 furos estão limpos. Agora, vejam bem. Agora vou falar para vocês da característica desse carburador. Eu quero que vocês fiquem olhando a válvula jet. Lá, ó. Isso mesmo. Essa válvula jet é o pulverizador de alta. É por lá que sai o combustível em alta rotação. Por isso que é pulverizador de alta válvula jet. Certo? Ele funciona a pleno quando a máquina está disparada, em rotação, em alta rotação. Na lenta, ele não funciona, praticamente não funciona. Ele funciona quando a máquina está em alta rotação. Então, são 2 circuitos separados, né? Alta, controlado pela agulha H, e baixa, controlado pela agulha L. Só que, na maioria dos carburadores de motosserras é assim, só que nesse válvulo, olha lá o que vai acontecer quando eu injetar produto pela agulha L. Deveria sair somente nos furos de progressão, né? Fique cuidando da válvula jet. Olha lá, ó. Isso mesmo. Também sai produto pela válvula jet. Por que isso aí? Porque nesse modelo de carburador, particularmente, o circuito de baixa pega combustível compartilhado do circuito de alta. Na grande maioria dos carburadores tem um furo, como esse aqui, ó. Tem um furo como esse aí, para alimentar o circuito de baixa, e esse furo, o de alta. São separados, são circuitos totalmente independentes. E nesse carburador, e nesse modelo, não. Tanto é que estou injetando produto no furo da agulha L e ele está saindo pela válvula jet. Por quê? Porque todo o combustível que alimenta tanto em lenta quanto em alta entra por esse furo, entra na válvula jet e tem uma galeria interna aqui que liga com o circuito de baixa. E nesse carburador é assim. E para ficar mais claro, para vocês entenderem melhor, eu vou dar o exemplo desse aqui, um Sama C3R, esse aqui é da 361. Vejam bem, o que acontece aqui? Ele tem um furo, um glicer aqui embaixo, ó, bem aqui, que alimenta o circuito de baixa, e esse aqui que alimenta o de alta. E vejam bem, se eu remover a agulha L, como foi feito naquele válvula, vou injetar produto aqui, ele vai sair pelos furos de progressão. Aí. Tá vendo? Porém, olha a válvula jet lá. Não sai. Percebe? Ele sai somente pelos furos de progressão. Por quê? Porque esse aqui, o circuito de baixa, é independente do de alta. E nesse caso aqui, não. Olha lá a válvula jet. E agora, você me pergunta, o que tem a ver isso aí? O que tem a ver o fato de que ele seja compartilhado e a lenta esteja ruim? Vejam bem, pelo fato de ele ser
compartilhado. Ele pega combustível da válvula jet. Então, a válvula jet, vocês sabem como funciona. Ele tem que deixar sair combustível da cuba para o duto de admissão, mas não pode deixar voltar ar para cima, certo? Em direção à cuba. E é isso que está acontecendo quando a válvula jet falha, que ela não está vedando direito, acontece isso aí. Ela deixa entrar ar no sistema, deixa retornar ar pela válvula e esse ar entra na galeria do circuito de baixo e dá falta. É claro que antes de mexer, antes de tirar essa válvula daqui, vocês vão revisar todo, fazer esse processo que eu fiz. Primeiro, tenha certeza que a máquina não tem nenhuma entrada de ar. Tenha certeza que o duto de impulso está funcionando bem. As mangueiras, tudo mais, a máquina está boa de compressão, está tudo certinho com o motor. Como já falei, compressão, estanqueidade, duto de impulso, tudo certo. Se certifiquem que a falha realmente é de alimentação. Quando é alimentação, ele fica flutuando daquela maneira, fica um on, e não é elétrica que ele corta de vez, como se você desligasse na chave. Passou por todos aqueles testes, você tem certeza que o motor está certinho, está tudo ok, vela, tudo, não é problema elétrico, é problema de alimentação. Aí você desmonta o carburador, faz o teste que eu mostrei aqui, se certifique que os furos de progressão estão liberando combustível quando você injeta por esse furo aqui, certo? Caso contrário, se um desses três furinhos aqui, um desses três aqui, ó, estiver entupido, tá? Se esse ou esse lá dentro estiver entupido, então seu problema está aí. O que você vai fazer? Vai te remover esse tampão e limpar, certo? Mas se nesse teste os furos estão tudo certo, aí sim você vai para a válvula jet. Não é a máquina está sem lenta, vou lá remover a válvula jet. Não, tem muitas outras causas que podem levar à falta de lenta. Uma entrada de ar, por exemplo, já tira a lenta da máquina. Se é grande a entrada de ar, a máquina pode ficar disparada em meia aceleração e não baixar a lenta, ou dar falta e morrer. Então, nesse caso, eu sei que essa máquina, essa 310, está boa de compressão, não tem entrada de ar, duto de impulso funcionando, tudo certinho, carburador, revisando aqui os dutos da galeria, tudo limpo, furos de progressão limpo. Então, eu vou remover essa válvula aqui para ver o que está acontecendo. Para remover essa válvula, vocês sabem como é. Prendem o carburador em uma morsa, com um pano, muito cuidado para não entortar os eixos, nem de acelerador, nem de afogador, não estragar isso aqui. Não pode pegar a mordaça aqui, ó. Tem que pegar num lado que não tenha as alavancas. Barbaridade, a gripe está me pegando mesmo, certo? Prendeu com um punção chato, bem chato, que seja um pouquinho mais pequeno que a válvula jet, não pode ser mais grande nem muito mais fino, mas um pouco mais fino que a válvula jet, bem no plumo dela, você bate essa válvula e ela vai sair aqui dentro, no duto da admissão. Aqui, ó. Não vai colocar nem assim, certo? Tem que ser retinho, que apoie toda ela. Vocês podem ver que esse punção é mais fino. Quando ele está bem firme o carburador, vocês batem e ele vai escorregar para dentro da boca do carburador. Certo, tá aqui, ó, válvula jet, aí está a membraninha que faz a vez de válvula, né? Veda para um lado, libera para outro, aparentemente está bem. Mesmo assim, vamos testar na boca mesmo. Ele está dando passagem para um lado normal, puxando, ele vai vir normal, como tem que ser.
soprando ele tem que travar. Ele às vezes trava, às vezes não. Pode ser sujeira, pode ser membraninha deformada, enfim. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa membrana e vou colocar uma nova rapidinho. Cuidado na hora de tirar para não machucar o fundo lá, onde essa peça assenta. Aí. Ótimo. Vamos colocar uma membraninha nova então. Eu tenho algumas prontas aqui. Vamos ver qual é a mais parecida em quanto a tamanho, né? Ótimo. A de cima. Pronto. Ele tem que ficar soltinho, não pode ficar apertado dentro. Caso contrário, ele não vai funcionar. Ele vai travar para os dois lados. Agora sim. Eu puxo com a boca, ele libera, eu sopro, ele trava. E é assim mesmo que tem que ser. Agora recolocar novamente no carburador, fechar ele e botar para funcionar essa máquina. Muito bem, pessoal, tá aqui, ó. Já tá no lugar para colocar, mesma coisa. Firma na morsa, um punção chato, mesmo que usaram para tirar. Agora ele vai entrar por aqui, com muito cuidado, até ele ficar parelhinho, ó. Pronto. Carburador limpo. Agora aqui que eu vou fazer, vou remontar ele, recolocar na motosserra e ele vai ter que funcionar, porque o problema estava aí. Eu já revisei as agulhas, a agulha, aliás, de admissão. Vocês sabem já, quem me segue aqui no canal já sabe como é o procedimento. Revisa que não esteja com descascados, que não esteja com marcas na pontinha de vitão, de borracha. Se tem alguma marca, tem um anelzinho na volta daquela tetinha de borracha, troque a agulha. Se está descascando, troque a agulha. Não deixe a mesma. É uma peça barata, não compensa usar a mesma quando tem desgaste. Agora, se ela está impecável, está novo, impoluta, sem desgaste, use a mesma. Ele já estava vedando, estava funcionando bem. Não faz sentido trocar uma peça que está funcionando bem. Sempre usem a chave da medida certa. Para quê? Para evitar desgaste nos parafusos, certo? Aí, ó, quase encostando, certo? E aqui tem um pouquinho de sujeirinha, vamos tirar ele enquanto a gente está com o carburador aberto, né? Esse óxido do álcool aqui é terrível. Pronto. Às vezes ele não sai tudo, nem deixando de molho. Beleza, tá aqui.
Outra recomendação rapidinho aqui para vocês, esses carburadores, tem outros modelos que também vêm. Vejam bem, a alimentação dele acontece por aqui. O combustível entra, faz toda a volta, tá? E entra por aqui, ó. Tá vendo? E nesse furo aqui ele vai entrar para alimentar a cuba. Aqui do outro lado ele tem outro furo e ele sai lá dentro, ó. No mesmo duto que entra, ele tem um furinho mais pequeno calibrado. Esse furinho aqui, ele é o regulador de pressão da bomba. Ele tem um retorno aqui, que quando aumenta muito a pressão aqui, ele faz retornar um pouco de combustível para lá, para baixar a pressão e não forçar muito essa agulha aqui. Não são todos os carburadores que tem, certo? Esse aqui tem, vocês podem ver, ó. Aqui acontece a alimentação. Aqui tem outro furo que volta para o mesmo circuito de entrada. O combustível entra por aqui, faz a volta, sai aqui, passa pela válvula, entra aqui de novo e vai para alimentar a cuba. Quando a pressão é muito alta, ele retorna, certo? Isso aqui, ó, é manchas no próprio alumínio, não sai, certo? Eu já passei um bombril daquele de lavar louça, limpou, ficou limpo, mas não vai sair mais que isso. Não passem lixa, não passem escova de aço. Se vocês arranhar essa parte aqui, vão comprometer o funcionamento da bomba. Tá aí. Ótimo. Esse carburador aqui muitas vezes dá dor de cabeça com esse sistema aqui de retorno da bomba aliás, com esse sistema da lenta compartilhado. Dá uma dor de cabeça danada. O pessoal muitas vezes não sabe ou não se lembra desse pequeno detalhe, e até descobrir o problema dá um show, tá, para o mecânico. Então sempre bom ficar atento a isso aí, a esse sistema de carburador com circuito da lenta compartilhado. Eu também passei meus perrengues até descobrir que o problema era esse. E claro, se você trocar, botar carburador novo, resolve. Mas nesse caso aqui não compensa colocar carburador novo, ele está excelente. Esse pequeno óxido que tem aí, tá aí. Não adianta trocar por isso, porque nos primeiros dias, no primeiro mês, 2 meses que você vai usar, ele vai acontecer novamente, sobretudo se a máquina ficar parada muito tempo. Ótimo. Tá aí. 1,5 volta cada agulha. Esse aqui é do outro carburador. E agora, trazer a motosserra para colocar no lugar. Muito bem, senhores, está aqui. Vamos colocar o carburador. Não esqueçam sempre de conferir linha de combustível, cabeçote de aspiração, duto de impulso, se está funcionando, tudo certinho.
Certo. Vamos aproveitar e colocar um cachimbo de vela aqui que estava sem. Muito bem. Filtro de ar. Vai demorar um pouco em pegar da partida, carburador seco, né? Fica melhor se a gente colocar o tirante do acelerador, né? Às vezes acontece. Agora sim. Opa, olha aí, ó. Vai bagunçar toda a bancada. Vamos lá fora testar ela?
Vamos fazer alguns cortes com ela, ver como se comporta.